2 Samuel, capítulo 19. A dor e o luto de Davi. Então mandaram o seguinte aviso a Joabe: o rei chora muito e se lamenta por causa de Absalão. A vitória naquele dia se transformou em luto para todo o exército, porque os soldados compreenderam naquele momento que o rei estava sofrendo grande angústia por causa da morte do seu amado filho. Naquele dia, todo o exército do rei ficou em silêncio fúnebre na cidade, como agem as tropas quando precisam fugir, humilhadas do campo de batalha. O rei permanecia com o rosto encoberto e clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu amado filho. Joabe chegou ao palácio e, falando com o rei, o ademoestou: tu cobre hoje de vergonha o rosto de todos os teus servos que nesse dia pelejaram por salvar a tua vida e de todos os teus demais filhos, filhas, esposas e concubinas. Ora, age como se amasses os que te odeiam e odiasse os que te amam, porquanto demonstrasse hoje que teus comandantes e soldados quase nada significam para ti. Parece que ficaria satisfeito se Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora, pois, vai sem demora e encoraja tuas tropas e teus soldados. Juro por Yahvé, se tu não saíres agora, não haverá ninguém que passe contigo essa noite, e isso será para ti um mal maior do que todos os males que têm caído sobre ti desde a tua mocidade até o dia de hoje. O rei se levantou e veio assentar-se à porta, e anunciou-se a todo o exército: eis que o rei está sentado à porta. Então todo o exército se reuniu diante de sua majestade. Entremente os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, todos comentavam: foi o rei quem nos livrou da mão dos nossos inimigos, foi ele quem nos salvou das garras dos filisteus, e agora teve de fugir da terra para longe de Absalão. Quanto a Absalão, que tínhamos ungido para que reinasse sobre nós, morreu na batalha. Então por que não fazeis nada para trazer o rei de volta? Davi retorna a Jerusalém. Assim que Davi foi notificado sobre o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: falai assim aos anciãos e autoridade de Judá: porque sereis vós os últimos a trazer de volta o rei para casa? Vós sois meus irmãos, sois da minha carne e dos meus ossos, porque saireis os derradeiros a cooperar no meu retorno. E direis à massa: não tens o meu sangue? Não és tu osso meu e carne minha? Que Deus me castigue com todo o rigor, se desse momento em diante tu não passarás a comandar todo o meu exército em lugar de Joabe. Assim foi um só o sentimento de todos os homens de Judá, como o coração de um só homem, e mandaram declarar ao rei: vem, pois, tu e todos os teus servos. Então o rei deu início à sua viagem de retorno e chegou até o Jordão. E Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de cooperar com ele na travessia do Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi e sua comitiva. 1000 homens de Benjamim foram com ele, como também Ziba, servo da família de Saul, e seus 15 filhos e 20 servas desceram depressa ao Jordão antes da chegada do rei, e atravessaram para o outro lado a fim de conduzir a família do rei e cooperar da maneira como o rei desejasse. Quando o rei estava pronto para atravessar o Jordão, Simei de Gera prostou-se diante dele e declarou: que o meu senhor não leve em consideração o meu crime e que não te lembres mais do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, partiu de Jerusalém. Que o rei não guarde essa ofensa em seu coração. Eu, teu servo, reconheço que pequei contra a tua majestade. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do meu rei, meu senhor. Prontamente sugeriu Absai, filho de Zeruia: Simei não deveria ser morto por ser amaldiçoado ou ungido do Senhor? Contudo, Davi advertiu: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje sejais meus adversários? Deveria nesse dia de glória morrer alguém em Israel? Ou não tenho eu plena garantia de que voltei a reinar sobre todo Israel? E o rei naquele mesmo instante prometeu a Simei sob juramento: tu não serás morto. Mefibosete encontra-se com Davi.
Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem mesmo lavado as próprias roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia que regressou em paz e segurança. Quando chegou a Jerusalém para encontrar-se com o rei, esse lhe questionou: por que não fosse comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, meu servo me enganou. Eu, teu servo, sendo deficiente dos pés, ordenei: selai um jumento para nele montar, pois vou seguir o rei. Mas meu criado me enganou. Ele me difamou perante o meu rei, meu senhor. Entretanto, meu rei e senhor é como um anjo de Deus. Fazia o que bem parecer para mim. Pois todos os descendentes do meu avô eram dignos de morte diante do rei, meu senhor. Mas puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. E que direito teria eu de pedir algum outro favor a ti, ó rei? Então o rei respondeu: tu já me explicaste o suficiente, já decidi. Tu repartirás as terras com Ziba. Então Mefibosete replicou ao rei: deixa que ele receba tudo, uma vez que o meu rei e meu senhor já voltou em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. Barzilai, o gileadita, também desceu do Rogelim e atravessou o Jordão com o rei para acompanhá-lo até o outro lado do rio. Barzilai era idoso, avançado em anos de vida, tinha 80 anos de idade. Ele havia provido o rei de bens, enquanto este habitou em Maanaim, pois era homem muito rico e generoso. O rei solicitou a Barzilai: passa comigo e fique em minha companhia em Jerusalém, eu cuidarei de ti. Porém Barzilai respondeu ao rei: quantos anos viverei ainda para que suba com o rei em Jerusalém? Já tenho 80 anos, não consigo mais discernir entre o bem e o mal, não sinto mais o sabor dos alimentos, nem a das bebidas, também não consigo ouvir a voz dos cantores e das cantoras. O seu servo seria apenas mais um peso ao Senhor, meu rei. O teu servo passará feliz com o rei até um pouco além do Jordão. Mas não te preocupes com uma recompensa dessas para comigo. Permite, pois, que o teu servo volte, e que eu possa morrer em paz na minha própria cidade, próximo ao túmulo do meu pai e da minha mãe. Contudo, aqui está o meu servo Quimã. Que ele vá contigo, senhor meu rei. Faz com ele o que achares melhor. Então o rei declarou: que assim seja, Quimã me seguirá. Farei por ele o que achares melhor, e tudo o que desejar de mim, eu farei por ti, meu amigo. Depois o rei e todo o exército passaram o Jordão. O rei beijou Barzilai e o abençoou. Esse voltou para a sua cidade. Israel rivaliza com Judá. O rei seguiu para Gilgal, e com ele foi Quimã, todo o exército de Judá, e a metade do exército de Israel acompanhava o rei. Não tardou para que todos os homens de Israel se aproximassem do rei para reclamar: porque os nossos irmãos de Judá sequestraram o rei e levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus servos. Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: porque o rei é o nosso parente mais chegado? Por que estás irritado com isso? Porventura temos comido à custa das provisões do rei, ou ele nos deu algum presente especial? Então os israelitas replicaram aos homens de Judá: ora, temos 10 vezes mais direito sobre o rei Davi do que vós, ainda que ele seja teu parente, porque fizeste pouco caso de nós. Nós fomos os primeiros a propor a volta do nosso rei à sua cidade. Contudo, os homens de Judá foram ainda mais implicantes e grosseiros com os de Israel. 2 Samuel capítulo 20. A revolta de Seba contra Davi. Aconteceu também que estava ali um desordeiro chamado Sheva ben Birri, Seba, filho de Bicri, um benjamita. Ele fez soar o chofar, a trombeta, e bradou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Retorne, pois, cada um para sua tenda, ó filhos de Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá acompanharam o rei desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou ao seu palácio em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que deixara zelando no palácio e as colocou numa casa sob guarda e passou a sustentá-la, mas não coabitou com elas. Sendo assim, elas ficaram enclausuradas até o final de seus dias, vivendo como viúvas. Então o rei ordenou a Amasa: dentro de 3 dias, convocar-me os homens de Judá e apresenta-te aqui com eles. Entretanto, Amasa levou mais tempo para reunir Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Davi então disse a Abissai: agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Convoca os meus soldados e persegue-os, antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Assim os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram em sua captura. Saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando chegaram à grande rocha que está em Gibeon, Amasa veio ao encontro deles. Joabe estava vestindo seu traje de guerra e trazia um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa,
deixou cair a adaga. Então Joabe cumprimentou Amassa dizendo: "Vens em paz, meu irmão?" E com a mão direita pegou na barba de Amassa para beijá-lo. Porém, Amassa não reparou no punhal que estava na mão esquerda de Joabe, de modo que esse foi fortemente golpeado por Joabe no estômago. As entranhas de Amassa se espalharam no chão e ele morreu ali mesmo, sem a necessidade de um segundo golpe. Em seguida, Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amassa e exclamou: "Quem está ao lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe." Amassa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amassa paravam, arrastou para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Mas quando Amassa foi removido do caminho, todos os soldados seguiram Joabe para perseguir Seba, filho de Bicri. Então Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel de Bet-Maaca, e todos os bicritas se ajuntaram a fim de segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel de Bet-Maaca e levantaram contra a cidade uma rampa que chegou até o alto da muralha externa. Assim que o exército de Joabe estava para derrubar o grande muro, uma mulher sábia bradou da cidade: "Ouvi, ouvi! Diz a Joabe, vem aqui para eu conversar contigo." Ele se aproximou dela e a mulher indagou: "És tu Joabe?" Ao que ele replicou: "Sou." Ela acrescentou: "Escuta, pois, as palavras da tua serva." E ele assentiu, dizendo: "Estou ouvindo." Então ela falou: "Antigamente costumava-se dizer: peça-se conselho na cidade de Abel." E era dessa maneira que se encontrava a solução para os grandes impasses. Somos um povo de pessoas pacíficas e fiéis em Israel, assim como eu. Estás tentando destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que desejas arruinar a herança de Yahvé? Respondeu Joabe: "Não, esse não é o meu desejo. Longe de mim querer destruir ou arruinar essa cidade. Não é disso que se trata, mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Basta que me entregues e eu suspenderei o cerco da cidade." Diante disso, a mulher replicou a Joabe: "Pois bem, jogaremos a cabeça dele do alto da muralha." Então a mulher se retirou e foi falar com todo o povo da cidade, como lhe instruía seu bom senso. Em seguida, degolaram a Seba, filho de Bicri, e arremessaram sua cabeça para Joabe. Imediatamente, ele fez soar o chofar, a trombeta, e seus soldados se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para sua tenda, e Joabe retornou à presença do rei em Jerusalém. Os altos oficiais de Davi. Joabe era o comandante supremo do exército. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era chefe dos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o arauto e conselheiro do rei. Seva era escrivão e secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Ira, da cidade de Jair, também ministrava como um dos sacerdotes na corte de Davi.